Viva! Condição de paralelismo entre duas retas é o assunto para hoje. Vamos começar este assunto com o seguinte teorema: duas retas R e S não verticais são paralelas entre si se e somente se seus coeficientes angulares são iguais. Ou seja, R é paralelo a S se os declives da reta R e da reta S forem iguais. Tá? Esta é a condição de paralelismo entre duas retas. É fácil observar este facto. Reparem nessa figura. Começamos com um esboço de uma figura. Temos duas retas paralelas, né? Tá? São paralelas. Duas retas paralelas. Vamos considerar essa uma reta R e essa uma outra reta S. Ok? Então, a reta R tem um ângulo alfa R e a reta S tem um ângulo alfa S. Okay? Então, esses são os ângulos de inclinação da reta R com o eixo X. Então, como o teorema diz, as retas R e S serão paralelas se seus coeficientes angulares forem iguais. Ok? Então, o facto é fácil de ser observado porque nós temos dois ângulos, cada ângulo a representar uma reta. Então, nós temos o ângulo alfa R deve ser igual a um ângulo alfa S, tá? Por conta da condição de paralelismo. Então, se o ângulo de inclinação da reta R é igual ao ângulo de inclinação da reta S, significa que a tangente desses ângulos também são iguais, ok? A tangente desses ângulos também são iguais. E como sabemos, a tangente do ângulo é exatamente o declive. Tá? O declive é a tangente do ângulo. O ângulo de inclinação entre a reta R ou S com o eixo X. Então, este é o declive da reta R, a tangente do ângulo alfa R é o declive da reta R, e a tangente do ângulo alfa S é exatamente o declive da reta S. Tá? E temos assim a condição de paralelismo entre estas duas retas. Ou seja, duas retas paralelas, que são aquelas que nunca se cruzam, serão paralelas se os seus declives, os seus coeficientes angulares forem iguais. Ok? Por outro lado, se nós conhecemos uma reta R nesta forma geral e a outra reta S também nesta forma geral, podemos dizer que estas retas vão ser paralelas se e só se o determinante formado pelos coeficientes A1, B1 da reta R e A2, B2 da reta S for igual a zero. Ok? Tal facto também é fácil de ser observado, mas reparem que se nós desenvolvermos este determinante pelos procedimentos já conhecidos, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que A1 vezes B2 menos A2 vezes B1, isto é igual a zero, ok? Então, podemos escrever da seguinte forma: A1 B2 é igual a A2 B1. Ainda assim, podemos escrever essa expressão de uma outra forma, em forma de fração, né? A1 B1, A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2. B1, isto quando B1 for distinto de zero e, obviamente, B2 também for distinto de zero. Reparem que isto que nós temos aqui, A1, B1 e A2, B2, é exatamente o declive da reta R. E isto que temos aqui, A2, B2, é exatamente o declive da reta S. Ok? Então, as duas condições, tanto a determinante igual a zero e
os declives, a igualdade dos declives são equivalentes, ou seja, esta condição e esta são equivalentes. Isto para o caso em que as retas não são verticais, ok? Agora, o caso em que a reta R é paralela à reta S e ainda assim essas retas são paralelas ao eixo Y, ok? Estamos a dizer que a reta R e a reta S são verticais, né? Por outras palavras, são verticais, R e S são verticais, No caso em que a reta S e a reta R são verticais, então vale apenas essa condição do determinante, de que o determinante formado pelos elementos A1, B1, A2, B2 deve ser igual a zero. Por quê? Porque as retas verticais não têm declive, ou seja, as retas verticais não possuem um coeficiente angular. Se as retas verticais não possuem coeficiente angular, então não podemos saber se elas são paralelas de forma analítica utilizando este conceito de coeficiente angular, né? Apenas podemos utilizar o conceito de determinante. Ok? Vamos ver um exemplo. Nós temos o primeiro exemplo, duas retas. A reta R, 3x mais 6y menos 1 igual a zero. E a reta S, 2x mais 4y mais 7 igual a zero. Precisamos saber se estas retas são paralelas, ok? Então, vamos primeiro começar com o determinante. Se elas são paralelas, as retas são paralelas, então o determinante formado pelos elementos A1, B1, A2 e B2 tem que ser igual a zero, ok? Então, vejamos, quem é A1? A1 é o coeficiente de x da reta R, então é 3. B1 é o coeficiente de y na reta R, então é 6. A2, coeficiente de x na reta S, 2. E B2, coeficiente de y na reta S, 4. Okay? Então, vamos lá resolver esse determinante. Resolvendo esse determinante, sabemos que temos que multiplicar a diagonal principal e subtrair pelo produto da diagonal secundária. Ok? Então, fica 3 vezes 4, 3 vezes 4, menos 2 vezes 6. Menos 2 vezes 6. Quanto vale 3 vezes 4? É 12. E 2 vezes 6 também dá 12. Então, isto aqui é igual a zero. Logo, comprovamos que o determinante é igual a zero. Se o determinante é igual a zero, pela condição que vimos acima, podemos concluir que R é paralela a S. Ok? Vamos ver agora uma outra forma. Outra forma é utilizando o conceito de coeficiente angular. Tá? Então, nós sabemos que a reta, o coeficiente angular vai ser dado por A1, que é o coeficiente de x, menos A1 sobre B1. Isso para a reta R. E para a reta S vai ser dado por menos A2 sobre B2. Okay? Então, vejamos. Quem vai ser A1? A1, já vimos que A1 vai ser 3. Né? A1 vai ser 3 e B1 vai ser 6. Então, nós vamos ter aqui menos 3 sobre 6. Reduzindo essa expressão, 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então, nós temos menos 1 meio, o declive da reta R. O declive da reta S, quanto vai dar o declive da reta S? Quem é A2? A2 vale exatamente quem? 2. A2 vale 2, então temos menos 2 sobre B2. Quanto vale B2? 4 sobre 4. O que é que vamos ter aqui? 2 por 2, 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Então, vejamos que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, porquanto o coeficiente angular da reta R é menos 1 meio
e o da reta S também é menos 1/2. Logo, o que é que concluímos novamente? Como já tínhamos concluído anteriormente, é que a reta R é paralela à reta S. Ok? Vamos ver agora um outro exemplo, um segundo exemplo. Nós temos duas retas. Temos a reta R, 500x menos 1 igual a 0, e a reta S, 100x menos 13 também igual a 0. Ok? Vamos ver primeiro pela forma do determinante como fica. Determinante tem que ser igual a 0. E o determinante são dos elementos A1, B1 sobre A2, B2. Ok? Então, quem vai ser A1? A1 é o coeficiente de x da reta S, da reta R, perdão, que é 500. Quem vai ser a B1? B1 é o coeficiente de y da reta R, mas nós não temos aqui, então é 0. Ok? Depois, A2. Quem é A2? É o coeficiente de x da reta S, que é 100. E B2 é o coeficiente de y da reta S, que é 0, porque não temos. Ok? Então, vamos multiplicar isso. Né? Ok? Vamos ter 500 vezes 0 menos 100 vezes 0. Então, o que é que isso vai nos dar? Vai nos dar 0 menos 0. Isto vai ser igual a 0. Então, provamos que o determinante é igual a 0. Se o determinante é igual a 0, o que é que vamos concluir? Vamos concluir que, de facto, R é paralela a S. A reta R é paralela à reta S. Agora, podemos, com estas equações da reta, mostrar a condição, usar a condição de paralelismo dos coeficientes angulares? Será que podemos? Reparem que nós estamos diante de duas retas verticais. Se estamos diante de duas retas verticais, sabemos que essas retas verticais não têm coeficiente angular. Se não têm coeficiente angular, significa que nós não podemos utilizar esta condição. Não podemos utilizar esta condição. Okay? Porque as retas são verticais e, como são verticais, não têm coeficiente angular. Ok? Sendo assim, muito obrigado pela atenção dispensada, bons estudos e até ao próximo.